Quem? Verificação de quórum. Marcos Sansão. Regina Cioff. Rogério Carrillo. Flávio Faria. Rogério Andrade. Polical. Verificação de quórum. Está presente. Acertei o trem. É? Você vinha atrás, né? Última chamada. Verificação de quórum. A última, para essa, né? É. Faltando Flávio. Flávio, Marcos Sansão e Regina. Tinha que colocar em votação uma matéria, conserta. Pede a palavra. Pede a palavra. Para você fazer a leitura, o pessoal pede a palavra e começa a discutir. Senhor secretário, para a ordem do dia. Processados inscrito em regime de urgência. Processado número 100 de 2014. Projeto de lei que autoriza o reajuste do Vale Alimentação do Serviço Público Municipal instituído pela Lei 6.055 de 28 de outubro de 1995 e da outras providências. Valor de R$ 365 a partir de 1º de junho de 2014. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Processado número 100, 2014, em discussão. Com a palavra, Rogério Carrillo. Senhor presidente e nobres colegas, eu acho que essa é uma matéria extremamente importante, porque quando a gente conversa com os servidores, e alguns já falavam, nossa, eu achava que nós íamos receber já no mês de junho, achava que vinha retroativo, né? E agora vai vir
Parece que no próximo mês vai vir já esses R$50, que seria referente ao mês de junho. Então, eu acho que, embora a tentativa de um acordo coletivo, se chegou a falar em vale alimentação, no valor de R$500, chegaram até 450, e o prefeito está fazendo, acho que aquilo que é possível, né? Que quando a gente fala aqui um aumento de R$50, de 315 para 365, como diz a própria processado, né? São 15%, né, de aumento. Então, eu acho que merecido ao servidor, está de parabéns o executivo, de parabéns essa casa que entende a necessidade disso, né? Votamos aí um regime de urgência para realmente poder proporcionar aí esse momento ao servidor de poder estar recebendo um valor significativo a mais, que vai com certeza ajudar nas suas despesas, no seu consumo aí da sua alimentação. Continua a discussão. Em votação. Processado número 100, 2014, aprovado em regime de urgência com 13 votos. Processado inscritos em discussão única. Processado número 75 de 2014, projeto de lei que denomina Dr. João Dirce Pereira Rosa, loteamento Jardim... Não, desculpa aqui, gente. Projeto de lei que denomina Dr. João Batista Ferreira Monteiro, o Centro Educacional Municipal, situado na Avenida Dirce Pereira Rosa, loteamento Jardim Esperança. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão, o processado legislativo número 75, com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só queria manifestar aí o respeito aí pelo encaminhamento do Executivo Municipal em relação ao nome do Dr. João Monteiro, pessoa aqui de conhecimento aqui de todos, que tive a possibilidade de conviver de uma forma muito até intensa na legislatura passada, como presidente do partido, e eu como único vereador aqui na casa, constantemente a gente encontrava e conversava. Então a gente descobriu ali, nessa convivência, a figura, a relação de um grande homem, de uma pessoa muito preocupada em ser solícito, em estender a mão ao próximo. Então eu fico muito feliz, entendo que é justa essa homenagem ao Dr. João Monteiro, que Vossa Excelência poderia ter manifestado muito mais devido a ter tido uma convivência muito ampla na sua caminhada, na sua trajetória política aí com o Dr. João Monteiro. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, eu também gostaria de deixar algumas palavras também que pudesse ficar registrado, o quanto nós do Partido dos Trabalhadores nos sentimos assim extremamente honrados nesse momento da Câmara Municipal estar também reconhecendo aqui e nós darmos o nome do Dr. João Monteiro para um centro educacional. Eu acho que essa casa tem realmente essa função de nós reconhecermos tantas outras pessoas públicas, pastor Valdir, e o mais duro, né, que às vezes o reconhecimento vem pós-morte, né? Nós sempre ficamos mais sensibilizados ou enxergamos melhor a vida daqueles que convivem com a gente depois da morte. Então, eu acho que são as oportunidades que essa casa tem de fazer a homenagem às pessoas públicas, às pessoas que têm importância na nossa sociedade, porque em algum momento alguém vai parar para pensar por que chama isso, né? E de repente vai descobrir que são pessoas que, e quantos outros aí já foram homenageados, né? E com seus nomes sendo aí denominado para alguma coisa importante da população, né? Vai poder falar assim, pô, a pessoa fez isso, fez aquilo. Então eu fico assim muito feliz de poder estar votando esse processado. Agradeço a todos os vereadores, as comissões pelo respeito com que tratou isso, né, e pelo apoio.
Continua em discussão. Queria pedir licença, senhores vereadores, senhora vereadora, presente, para também falar um pouco, não sobre a votação, mas sobre a figura do João Monteiro. O João Monteiro veio para Poços aí com cerca de 18 anos de idade, já casado, para trabalhar como contínuo do IAPI, do Instituto de Assistência Previdenciária dos Industriários. E ali no IAPI, depois com a consolidação de todos os institutos, num instituto único, Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, o João Monteiro fez carreira, tornou-se gerente aqui da Agência de Poços de Caldas, fez uma faculdade de Direito já com muito sacrifício, com os filhos, criando os filhos, e acabou se tornando um procurador federal da República na área previdenciária. Além disso, demonstrou um talento muito particular, como uma pessoa relativamente tímida, como radialista e como gerente da Rádio Cultura, cuja precisão, cujo detalhismo, acabou fazendo com que ele fosse um dos responsáveis pelo resgate, pela recuperação da Rádio Cultura. E fez isso com uma preocupação social muito grande, porque havia ali um sem número de pessoas dedicadas ao rádio em Poços de Caldas, que o faziam por amor ao rádio, sem nenhuma preocupação com registros trabalhistas, com registro em carteira. E o João soube combinar o conhecimento gerencial dele com o seu conhecimento previdenciário e deu a essas pessoas a oportunidade de segurança no futuro, quando os registrou, resolveu suas questões previdenciárias. O João Monteiro também foi um grande advogado, tendo sido membro da OAB estadual por vários mandatos e um dos grandes responsáveis pela ampliação do número de varas de justiça em Poços de Caldas. Nós tínhamos apenas 2, quando então, junto ao deputado José Maria Chaves, conseguiu fazer com que a nossa cidade recebesse mais 4 varas de justiça, com um trabalho muito intenso, muito forte dele. Foi nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, mas eu queria dar um testemunho pessoal aqui da figura humana que era o João Monteiro. Debaixo ou por detrás daquela bravura indômita, era um homem de um coração aberto, de uma alma amena, extremamente solidário, muito cioso das suas obrigações e responsabilidades, e foi, sem dúvida nenhuma, uma das figuras que mais marcaram a minha vida. Tenho por ele o carinho de um filho, porque em alguns momentos extremamente dolorosos da minha vida política e das consequências dolorosas da minha atividade política, eu tive nele a figura de um pai. Portanto, ao presidir esse momento aqui, nessa sessão, eu queria dizer que o João Monteiro é uma pessoa que vive no coração de todos aqueles que tiveram oportunidade de conviver com ele. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, fiquei ouvindo aqui, como diz o nosso decano, o vereador Lical, passando a bola para ele. Dr. João Monteiro, o primeiro contato que eu tive com o Dr. João Monteiro foi em setembro de 1979. Eu trabalhava numa empresa distribuidora de gás ali no início da Remígio Prézia, White Martins, e o saudoso Lázaro Walter Alviz e o Orlando Geiger, que hoje está aqui com a gente ainda, graças a Deus, me levaram daquela empresa para conversar com o Dr. João Monteiro na agência do INPS na época. E foi assim um contato
rápido, né? Eu era apenas um iniciante no rádio, tinha 5 meses, talvez, aí de profissão, não era ainda um profissional do rádio, e na sala do diretor, do responsável pelo INPS, eu fiquei até assim meio perdido na época, né? Entrando lá com o Lolo, com o tio Orlando, e eles então fizeram uma proposta para que eu me tornasse então um repórter, um radialista de verdade. E fui para a Rádio Cultura pelas mãos do Dr. João Monteiro. A Rádio Cultura, na época, na gerência dele, tinha padrão de rádio de capital. Para os colegas terem ideia, a rádio era na rua Rio Grande do Sul, ali perto da Fiorella, e a Caldense treinava na rua Itabira. A gente tinha carro para ir da rádio até no estádio, então, para cobrir treinamento da Caldense. Era algo assim, era um padrão alto mesmo de trabalho que a gente tinha, e ele era extremamente rigoroso, mas, conforme falou o presidente, mesmo a gente depois, na sequência da vida, trilhado caminhos opostos na política, nunca deixamos de ter uma boa convivência, assim com o Lázaro Walter Alves também, que era da mesma corrente partidária que eu, sempre estavam se reunindo, ele tinha assim, uma admiração muito grande pelo Lolo e vice-versa. Então, a minha entrada, meu início de carreira, eu tenho que reconhecer aqui a coragem, né, que o João Monteiro teve na época, a gente chamava assim, né, João Monteiro, alguns chamavam de cabeça também, os mais íntimos, né, de contratar aquele jovem repórter, né, em setembro de 1979, vamos para 35 anos agora, né, eu já trabalhava na Rádio Difusora na época, e tivemos ali uma ótima convivência na Rádio Cultura até 1983, quando saí daquela emissora. E, posteriormente, como vereador, eu fiz questão de retribuir, né, não só retribuir, mas valorizar, né, o ilustre cidadão. Ele foi homenageado através de uma proposta nossa de título de cidadania pós-caldense. Na época ficou muito emocionado, foi o orador, né, dos homenageados, a entrega foi no Palace Cassino, em alto estilo. Então, sinto-me feliz de estar ainda aqui na Câmara, votando, né, uma homenagem ao Dr. João Monteiro. Mas também, presidente e nobres colegas, eu gostaria de deixar aqui, talvez, um apelo, né, para que outros ilustres, postos caldenses ou não, que já partiram, venham também a ser homenageados, né, como o Dr. Carlito, Carlos Zé Rico Neto, que foi vereador, secretário, né, o pai do vereador Jonei, né, nosso saudoso grande amigo, né, o senhor João, e, enfim, muitas pessoas que já partiram, que agora a memória, né, me falha um pouquinho. Dr. Maurício, Zé Maria Chaves. Exatamente, né, o Chavinho, que faleceu agora há pouco tempo, Dr. Marcos Vinícius de Moraes, a família está aí estou com toda a documentação aí para apresentar uma homenagem. Então, são muitas pessoas que esperamos que essa legislatura possa, né, vereador Lical, vereador Zé Maria, cumprir, né, essa prerrogativa. Mas é uma emoção também, né? Durante o debate aqui, eu fiquei lembrando, né, daquela manhã de setembro de 79, que mudou a minha vida, né? Acho que eu creio que o Dr. João Monteiro contribuiu para mudar a minha vida, saindo de uma empresa sólida, tinha, graças a Deus, um emprego muito bom, um trabalho bom, mas o rádio transformou tudo e foi a realização de um sonho que eu tinha desde criança. Prazer e parabéns aí pela homenagem. Vereador Jonei Eiras. Presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhores vereadores. Homenagem nada mais do que justa ao Dr. João Monteiro, é uma pessoa digna, ímpar. Eu pude participar da família dele, eu fui namorado de uma das filhas dele por praticamente 3 anos, dou a moral, dou a integridade, ímpar, enérgico, direito, muito responsável. Então, eu acho que nada mais justo do que o João Monteiro ser homenageado, como tinha a dona Zélia também, que foi uma pessoa assim de um caráter, de uma moral. Então, o casal se completavam, muito bom, excelente homenagem, parabéns ao senhor João Monteiro. Vereador Paulo Eustáquio. Também gostaria de manifestar a respeito do Dr. João Monteiro, uma simples passagem, porque eu tinha um carinho muito grande com ele. Inclusive, né, ele
até que uniu, né, o PT com as divergências que há, houve uma, né, uma distorções em alguns membros, né, mas ele procurou, né, unir, talvez não manifestado por senhores, mas eu tinha um carinho muito grande com o João Monteiro, pelo seguinte: quando eu mudei até então de partido, correto? Isso é uma passagem, né? E essa pessoa que procurou, ele não sabia que ele tinha um carinho comigo. Procurou para entrar com uma ação, né? Para ele entrar com uma ação por perda de mandato devido à minha desfiliação, né? Mas eu estava tudo documentado até então, certo? E a pessoa dele me falou isso, ele, doutor João Monteiro, que veio aqui para mim e falou: Paulo, alguém me procurou pedindo para colocar preço na ação, né, para a sua perda de mandato, mas eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Eu não aceitei porque eu te devo um favor muito grande, correto? E jamais ele ia trair esse amigo, seria eu. De forma que umas palavras, né, que não se vendia, é uma pessoa honesta, digna de qualquer respeito. Quando o senhor falou que ele também trabalhei no INSS, né, naquela época, né, para tirar o policiamento, toda a vida ele, né, aquele temperamento forte dele, mas uma pessoa de um coração grande, né? E essa a gente não esquece. Ele falou: Paulo, me procurar, põe preço, entendeu? Mas graças a Deus, Deus é maior, né? Eu continuei na minha batalha e firme no meu posicionamento. Parabéns ao Executivo pela fazer questão de homenagear o doutor João Monteiro, que é um grande advogado, um grande, né, ex-presidente do AOB. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Regina Cioff, depois o vereador Zé Maria. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu não poderia também deixar de manifestar. Eu tenho uma história com o doutor João Monteiro, da época que eu fui diretora da Santa Casa. Embora nós tivéssemos nossa assessoria jurídica na Santa Casa, muitas vezes ele era muito amigo do meu pai. E quando eu ficava no sufoco, meu pai falava: vamos lá consultar o doutor João. Ele vai te dar a orientação correta, porque era de uma competência ímpar. E muitas vezes eu chegava apavorada, ligava: doutor João, me ajuda. Ele: vem aqui, vamos conversar. E me tirou de algumas enrascadas. Às vezes, por mal orientação, ele conseguiu me tirar de enrascadas. Então, eu tenho um carinho muito grande, tinha um carinho muito grande, tenho, pela memória do Dr. João Monteiro. Muitas vezes, até assuntos meus particulares, eu sempre procurava o Dr. João, porque achava muito competente, pessoa rígida, mas muito correta nas suas atitudes, nas suas propostas. E isso, independente da forma partidária. E tem uma história: quando eu perdi lá a presidência da Câmara para o presidente, eu desci, ele me abraçou e falou: ó, não vai ficar triste comigo não, porque ele deu um pulo lá na hora, né, quando terminou a votação, ele pulou lá no meio da plateia, ele veio e falou: não fica triste comigo não, hein, não fica triste comigo não, isso é política, é partidário, isso é assim mesmo. Eu falei: não, doutor João, de jeito nenhum, eu entendo perfeitamente. Me deu um abraço, deu um beijo, falou: um dia chega a tua vez, brincou comigo assim. Então, parabenizar o Executivo por essa homenagem, e também concordo com o Antônio Carlos quando ele diz que tem muitas pessoas aí que também precisam ser lembradas, com toda certeza, aí pelo Executivo. Parabéns. Vereador José Maria. Senhor presidente, meus caros colegas, também não podia deixar de manifestar. Eu tive algum contato com o doutor, não foi por muito tempo, mas deu para me perceber o grande coração que ele sempre teve, o grande exemplo que ele foi, apesar daquela cara brava. Então, acho que o homem que só deixou exemplos, nada melhor do que um centro educacional para perpetuar a sua história. Obrigado. Muito bem, vereador José Maria. Vereador Dr. Rogério Andrade. Senhor presidente, o João Monteiro, eu não tive vivência política com ele, mas tive uma vivência desde criança. Meu pai era amigo dele, lembro dele quando ele trabalhava no IAPI. Meu pai estava sempre com ele, eram muitos amigos. Depois do falecimento do meu pai, ele também, minha mãe com a loja dela, ele era muito amigo, conversavam sempre. E ele fez direito junto com a minha irmã. Então, os dois iam para São João e voltavam todo dia juntos, muita amizade. Então, a gente tinha uma amizade de família. E eu acabei, na parte política, conhecendo ele depois de muito tempo, assim. É um homem que ele tinha um poder muito grande, ele sabia o que fazia. E reconheci o poder dele de luta no hospital, vendo ele todo dia lá, o que ele lutou, o que ele fez
para tentar estar aqui com a gente. Mas está com a mão de Deus. Eu acho que essa homenagem é justa. Como a homenagem é justa para todos esses que estão citando nomes aí. Agora, o difícil é a gente conseguir pôr nome de tudo isso. São tantas pessoas que merecem aí, a gente tem que começar a trabalhar nisso. Eu acho que a gente tinha que ter uma relação de nomes e começar, a partir de agora, tudo que for elaborado e construído, você homenagear essas pessoas. Então, o João Monteiro, onde ele está, é a nossa pequena homenagem a ele. Espero que, daqui 50, 60 anos, quem estiver nesse centro educacional saiba quem é essa pessoa, que ensinou muita gente aqui na cidade. Muito obrigado. Muito bem, vereador Rogério. Em votação. Processado 075/2014, aprovado com 14 votos. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 35 de 2014, projeto de lei substitutivo que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa Yahvé Chamá Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Processado legislativo 35/2014, aprovado com 13 votos. Nada mais consta, senhor presidente.